Agora que você já pegou o jeitão da representação, e se você estiver diante de uma espécie dessa? Observa que agora tem uma carga aqui, tem uma carga aqui. Quando houver uma carga aqui em cima, você não fala mais que é átomo. Agora você está diante de um íon. E se for um íon, duas possibilidades. Ou é o time dos íons positivos, ou é o time dos íons negativos. Ao conjunto de íons positivos, dá-se o nome de cátions. Ao conjunto de íons negativos, dá-se o nome de ânions. Por exemplo, esse é um exemplo de um cátion, um íon positivo. Esse é o exemplo do ânion, um íon negativo. A questão é, como é que um átomo se transforma num íon, num cátion ou num ânion? Bom, raciocina aqui comigo. Ó. Vamos imaginar, vou fazer um esqueminha aqui, que aqui eu tenho a quantidade de cargas positivas que um átomo tem. Se era átomo, aqui colocando como se fosse um gráfico de barra, se é um átomo, o total de cargas negativas é igual ao total de cargas positivas, de tal modo que o saldo fica zero. Então, isso é um átomo. Agora, como é que ele pode virar um ânion? Será que mexeram nos prótons ou nos elétrons? Bom, primeiro, sempre será mexido nos elétrons, nunca nos prótons. Os prótons estão presos no núcleo, isso está travado. Então, ou o cara ganhou elétron, por exemplo, isso, ganhou um elétron. Aí repara que sobram cargas negativas, ele vira um ânion. Ou então, está aqui o átomo, ele vai lá e perde elétron. Se ele perder elétron, passa a sobrar carga positiva, ele vira um cátion. Então, calma aí, quer dizer então, quando o átomo perde elétron, ele sobram cargas positivas, ele vira um cátion. Se ele ganha elétrons, sobram cargas negativas, ele vira um ânion. Agora, o que você precisa saber? Você precisa de uma representação dessa, determinar prótons, nêutrons e elétrons. Observa aqui comigo. Quantos prótons essa espécie tem? Não mudou nada, é só olhar o número atômico aqui, Z. Ele tem 3 prótons. Quantos nêutrons? Bom, isso aqui é número de massa. Número de massa é prótons mais nêutrons. Se desses 7, 3 são prótons, tem 4 nêutrons. Fica atento agora. Tem que sobrar uma carga positiva. Se ele tem 3 cargas positivas, 3 prótons, tem que ter quantos elétrons para que o saldo fique mais 1? Resposta, 2. 2 cargas negativas, 2 elétrons. Com 3 cargas positivas, o saldo é mais 1. Então, esse cara tem 3 prótons, 4 nêutrons, 2 elétrons. Vamos ver isso aqui, você pegou o jeito. Ó. Prótons, quantos ele tem? 8. Olhou o número atômico. Quantos nêutrons? Você faz A menos E. 18 menos 8, 10. Fica atento agora, hein? Tem que sobrar 2 cargas negativas. Bom, se ele tem 8 prótons, quantos elétrons ele tem que ter para que sobe 2 cargas negativas? 10 elétrons. 10 cargas negativas, 8 positivas, o saldo dá menos 2. Então, vamos ver se você pegou o mesmo jeito. Ó, eu falo assim, que eu tenho um cátion trivalente, ou seja, é um íon positivo 3+. Esse cara apresenta 10 elétrons e ele tem 14 nêutrons. O que eu quero descobrir? Eu quero o número atômico e o número de massa desse cara. Bom, vamos lá. Ó. Se tem que sobrar 3 cargas positivas e ele tem 10 elétrons, 10 cargas negativas, tem que ter quantos prótons aí? Repara que são 13. 13 cargas positivas, 10 negativas, dá o saldo mais 3. Se ele tem 13 prótons, o número atômico dele é 13. Já respondi uma parte. Ah, mas ele quer massa também. Prótons mais nêutrons. 13 mais 14 dá 27. Respondeu para ele. Então, vamos treinar? É sua vez.